O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um balanço de entregas do segundo ano de gestão e afirmou que São Paulo pretende atrair R$1 trilhão em investimentos de infraestrutura e que desvios de policiais militares serão punidos. Acompanhe a reportagem de Marcelo Matos. Tarcísio de Freitas considera que reforma tributária penaliza São Paulo com guerra fiscal e imperfeições do texto precisam ser corrigidas. Então, essa guerra fiscal, ela drena a competitividade, ela afasta empresas que deveriam estar aqui, porque nós temos o maior mercado consumidor, nós temos a melhor estrutura, nós temos excelente mão de obra, e aí nós trazemos ineficiência econômica para o Brasil, levando para longe aquilo que devia estar perto, né? Passeando com insumos pelo país. E é impossível a gente ter o ideal. Eu entendo que a reforma tributária nasce e foi regulamentada com uma série de imperfeições que vão ter que ser arrumadas ao longo do tempo. A gente não pode considerar a reforma tributária um produto acabado. Tem muita distorção. E quando o pessoal for fazer a conta, na lógica da neutralidade das receitas, da neutralidade da arrecadação, vai ver que nós vamos ter um IVA bastante alto e nós vamos precisar sim fazer ajustes e eliminar distorções. Então eu não considero a reforma um produto acabado, ela vai precisar passar por adaptações e nós temos o período de transição para refletir sobre isso e para fazer os ajustes que são necessários para trazer eficiência. Ao longo de 2 horas, com a presença de todo o seu secretariado, o governador Tarcísio de Freitas apresentou realização pasta por pasta. Ao final de uma entrevista coletiva, ele foi questionado sobre a conduta na segurança pública e procurou ser incisivo mais uma vez. O que afasta o policial do cidadão é o desvio de conduta, e esse nós não vamos tolerar. Todo desvio será severamente punido, seja o não cumprimento de um procedimento operacional, e tem procedimento operacional para tudo. Até aquele policial que está de folga e que vê uma ocorrência, ali tem um procedimento operacional para atuar naquela situação. Então nós vamos ter os procedimentos operacionais que vão ser treinados, vão ser batidos, o desvio do procedimento vai ser punido, a corrupção é intolerável e quando houver corrupção nós vamos punir severamente, tanto na esfera administrativa com a expulsão do profissional, quanto também na esfera penal. Então nós não vamos encobrir nada, nós não vamos passar pano em nada. Se a gente pegar os números da corregedoria, a gente vai ver, nunca se puniu tantos militares, tantos profissionais, tantos policiais como a gente está punindo agora. Então é uma política de tolerância zero também com desvio de conduta, nós não vamos permitir. E vamos, obviamente, capacitar, treinar, dar ferramenta, investir em tecnologia para que a gente possa continuar reduzindo indicadores e fazendo o estado de São Paulo cada vez mais seguro. No balanço de 2 anos de governo, Tarcísio de Freitas garantiu que as contas estão ajustadas. O Estado terá o maior orçamento da história para investimentos em 2025, com 33 bilhões e meio de reais e um crescimento de PIB de 3,5% em 2024, com atração de 780 bilhões de reais em investimentos, com 260 bilhões de reais com a desestatização da Sabesp. Bom, Dora Kramer, é um balanço da gestão, da metade da gestão do governador aqui de São Paulo, ele exaltando os investimentos, as parcerias público-privadas, mas, claro, esse ponto da violência policial que ele foi questionado nessa quarta-feira. Esse ponto pega e eu acho que a favor do governador aí é que ele não sai, ele não se desvia do assunto, ele não está numa atitude negacionista, né? Ele vai lá e enfrenta ao modo dele, claro, de uma maneira assim, faz um ajuste aqui, outro ali, muda o discurso, mas ele encara esse assunto, ele reconhece que isso, eu acho que é primeiro passo, eu acho não, tenho certeza, o primeiro passo para que enfrente um problema é reconhecer que o problema existe. Ele pode não estar atuando da maneira, com a firmeza, como muita gente gostaria, mas eu acho que é muito positivo o fato dele estar colocando o problema ali em frente, sabendo que é um problema grande e pode prejudicá-lo muito no governo. Há pesquisas que já indicam isso, a queda, o item menos bem avaliado é exatamente da segurança, e ele está enfrentando essa coisa assim não na intensidade talvez que pudesse ser enfrentada, mas de qualquer maneira está enfrentando.
E deveria ser diferente, deveria ser o contrário, não é, Vilela? Porque quando um político, no caso dele, reconhece alguns equívocos, erros, como ele falou recentemente sobre as câmeras corporais, a própria imprensa se surpreende. Opa, ele está reconhecendo um erro, que não é normal no político, né? Exatamente, não é normal. Temos políticos de carreira aí que historicamente não reconhecem os eventuais erros que praticam. Eu vejo que cabe agora, nessa segunda metade do seu mandato, caso Tarcísio queira alçar outros voos ou até mesmo ser candidato à reeleição, se aproveitar desse contexto e poder demonstrar que, ao longo do seu mandato, fez os ajustes necessários para poder entregar aquilo que a população precisa, especialmente quando se trata de segurança pública, que é um tema que, do ponto de vista federal, o governo deixa a desejar. Então, se o governador conseguir fazer os ajustes e entregar uma melhora para a sociedade, eu não tenho dúvida de que será reconhecido.